Manipulações acontecem a todo momento no mercado financeiro, portanto, é muito importante você aprender a identificar e operar esses tipos de manipulações para que você possa aumentar sua taxa de acerto e, consequentemente, lucrar mais no mercado. E nesta aula, eu vou te apresentar duas operações que eu realizei no Forex, especulando a manipulação de certos padrões, trazendo detalhadamente toda a estrutura da análise para que você possa compreender e aplicar da mesma forma. Então assista até o final e vem comigo acompanhando passo a passo. No Forex, é muito importante você realizar a relação de macro para micro. Por exemplo, no tempo gráfico de H1, você vai observar qual que é a tendência principal do ativo, se está de alta, de baixa, lateralizada, se ele está buscando um determinado alvo, se ele está manipulando uma região ou se já manipulou para que você possa definir boas conclusões. Tempo gráfico de M15 vai realizar suas marcações, oferta, demanda, POC, Fibonacci, canais. M5 ou M1 você vai fazer um refino. O seu ponto de entrada, o gatilho de entrada deve ser praticado em um tempo gráfico menor. Bora começar. Observe que no tempo gráfico de 1 hora, o mercado vem trabalhando nesta movimentação de alta, que até então, de acordo com o preço atual, foram apresentados dois topos nivelados nesta faixa de preço, que até então o mercado reagiu temporariamente nesta região de resistência, desceu de forma corretiva, atingiu uma zona de demanda e logo voltou a impulsionar novamente, rompendo aquela região de resistência, ou seja, no tempo gráfico de H1 está manipulando aquela região de resistência, cravando em uma zona de oferta macro. Qual que é o viés que eu tenho aqui com o tempo gráfico de H1? O mercado manipulou uma região de resistência e está em um preço muito mais caro, atingindo uma zona de oferta macro e está realizando uma forte estrutura de baixa. Portanto, haverá uma possível troca de tendência. Em H1, ele já sinalizou essa demonstração de interesse vendedor ao manipular essa região de resistência e atingindo em uma zona de oferta macro. Sabendo disso, refinaremos em um tempo gráfico menor para buscarmos boas regiões de interesse, por exemplo, em M15. Em M15 está muito mais fácil você visualizar essa movimentação. Inicialmente, o mercado apresentou essa forte onda de impulso de alta que atingiu pela segunda vez aquela mesma região de resistência, desceu brevemente em um movimento corretivo e logo voltou a impulsionar novamente, rompendo aquela região anterior. Porém, observem que esse rompimento foi um rompimento fraco. Ele apresentou um padrão declinado ao se aproximar daquela região de oferta macro que nós marcamos em H1. Após isso, o mercado realizou uma forte estrutura de baixa, rompendo esse último fundo, praticando o choque em M15, sinalizando e demonstrando uma possível reversão de tendência, o interesse vendedor. Com a prática do choque, validou esta região de oferta que está na confluência da resistência que sofreu a manipulação. Após o mercado realizar essa forte onda de impulso, praticando o choque, validando essa zona de oferta que está na confluência daquela região de resistência que sofreu a manipulação, o mercado começa a corrigir em formato retangular, ou seja, região de resistência intermediária e região de suporte intermediária, gerando muita liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos. Sabendo que o viés, de acordo com a análise em H1, é de baixa, podemos esperar que o mercado capture os topos, aquela região intermediária, cravando na região de resistência que sofreu manipulação em H1 com essa oferta, especulando a continuação desta movimentação de baixa, com o principal objetivo de buscar este último fundo. Dessa forma, buscaremos boas confluências. Fibonacci, deste topo até o fundo, nós temos a 61.8 na confluência. Volume de rende fixo, do início dessa movimentação de alta até o final da de baixo, de acordo com essa troca de tendência, nós temos aqui uma faixa de grande volume na nossa confluência. Ou seja, se o mercado buscar essa faixa de preço, eu posso vender especulando a baixa do ativo. Já no tempo gráfico de 5 minutos, observando se há algum gatilho para aquela operação, após o mercado sair desse movimento lateralizado, manipulando a região de resistência, ele veio subindo de uma forma muito fraca em relação à pernada anterior, ou seja, é uma manipulação naquela zona. O mercado crava na oferta, cravando na região de resistência manipulada juntamente com a 1000.8 e configura um belíssimo padrão Harami. Executo a venda exatamente no fechamento do padrão Harami, stop loss acima da oferta e meu alvo neste último fundo. O SDJPY tem um gráfico de 5 minutos. Inicialmente, o mercado realizou essa forte estrutura de baixa, finalizando seu movimento exatamente neste fundo. Após isso, começou a subir de forma corretiva em busca de uma zona de oferta
Macro. O mercado pratica uma forte estrutura de alta, volta com a mesma intensidade, realizando o movimento em V de manipulação, rompendo esse último fundo da tendência de alta anterior. Quando o mercado rompe esse último fundo de uma tendência de alta, significa que está próximo de uma reversão de tendência. É um primeiro sinal de que haverá uma reversão, ou seja, está praticando o choque. É o primeiro sinal de que haverá uma troca de tendência dessa de alta para uma nova de baixa. Quando o mercado praticou o choque, acabou validando automaticamente uma nova zona de oferta na sua extremidade, que é esse candle positivo que antecedeu essa forte estrutura de baixa. Perceba que, entre as extremidades dessa onda de impulso, o mercado começa a subir de uma forma muito fraca ao compararmos com essa pernada anterior, ou seja, trouxe a ideia de que é uma pernada corretiva em busca de uma zona de oferta para que após isso o mercado possa impulsionar novamente. Desta maneira, o viés é de baixa. Buscaremos boas opções de venda em um tempo gráfico menor. Já no tempo gráfico de 15 minutos, observe que após finalizar aquela onda de impulso de baixa que praticou o choque do movimento anterior, o mercado subiu de forma corretiva, buscando aquela zona de oferta. Ao atingir nela, apresentou um primeiro topo, depois apresentou um segundo topo, ou seja, dois topos nivelados, configurando uma região de resistência intermediária em que gerou muita liquidez acima desses topos. Após isso, o mercado realizou essa movimentação de alta capturando essa liquidez e desenvolve uma forte estrutura de baixa praticando o choque na microtendência. Então, novamente, o mercado estará indicando uma reversão dessa movimentação de alta corretiva para uma nova de baixa, alinhando o fluxo micro com a macro novamente. Com a prática do choque, o mercado acabou validando para a gente uma nova zona de oferta na sua extremidade. E essa região de oferta será esse padrão estrela cadente que antecedeu essa forte estrutura de baixa. E temos na confluência essa região de resistência que sofreu a manipulação. Já no tempo gráfico de 1 minuto, assim que o mercado praticou a manipulação naquela região de resistência, desenvolveu uma forte estrutura de baixa em que praticou o choque, revertendo aquela tendência de alta para uma nova de baixa. Observe que dentro dessa onda de impulso, o mercado começa a subir de uma forma muito fraca, de uma forma duradoura em relação a essa pernada anterior. Desta maneira, poderá capturar esses últimos topos, cravando na zona de oferta, para que após isso o mercado volte a impulsionar novamente. Ao longo dessa movimentação de alta, o mercado manipula aquele topo duplo criado próximo da oferta em M15, daquela região de resistência manipulada, e quando atingiu aquela região, executou uma operação de venda após o padrão engolfo. O mercado fez o padrão engolfo, fechou o padrão, executei a venda e stop loss acima do engolfo e meu alvo nesse último fundo, a aproximadamente 5 vezes o risco nesta operação. E nesse caso, o mercado demorou bastante para percorrer esse movimento em busca do nosso alvo, mas favoreceu um belíssimo take nessa entrada, visando as manipulações, alinhando toda a visão macro com a micro, para que você consiga buscar boas entradas e um potencial muito grande em cada operação realizada. Então, com essa aula você aprendeu como observar as manipulações realizadas no Forex e fazer um bom alinhamento de fluxo de uma relação macro para micro, H1, M15, M5, barra M1. Observando esses detalhes vai te beneficiar muito nas suas operações.